o livro do profeta Naum e o livro do profeta Sofonias. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 14 a 19. Eu vou ler na versão de Almeida e atualizada, na nova versão de Almeida e atualizada, na NAA. Diz assim a palavra de Deus: Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam nos currais, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Amém. Glória a Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade hoje aqui. E oramos para que o Teu Espírito Santo esteja iluminando cada mente, cada coração, para que possamos receber e entender a Tua palavra. Fala nesta noite aos nossos corações e que eu seja um instrumento fiel para proclamar hoje à noite aqui, não aquilo que eu quero, mas aquilo que Tu desejas falar com cada família. Te pedimos isto em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém. Coisas que a igreja não pode esquecer. Este é o título deste sermão bíblico. Antes de eu trazer a aplicação deste texto, eu queria lembrar a você o contexto histórico que este texto, que esta narrativa retrata. O profeta Abacuque foi um dos profetas levantado por Deus no tempo em que o reino do sul, o reino de Judá, estava tão envolvido na rebelião pecaminosa, tão envolvido na prática da iniquidade, que o Senhor, Ele tomou a decisão de trazer juízo, com o intuito de trazer cura, restauração, purificação para o seu povo. E o profeta Abacuque, percebendo que a nação estava se desviando dos caminhos estabelecidos pela aliança com Deus lá nos antepassados, lá no início da sua história como nação, como povo, o profeta Abacuque clama a Deus, pedindo que o Senhor faça alguma coisa, para que o povo seja chamado de volta ao conserto, à aliança estabelecida com Deus, para que o povo reveja suas atitudes, para que o povo reveja seus comportamentos. E aí a Bíblia nos mostra, é o que diz o contexto anterior deste texto que lemos hoje aqui, que o profeta Abacuque, ele se sente impactado, porque Deus responde a oração dele. Deus revela ao profeta que, de fato, ele vai agir. Ele não vai ficar de braços cruzados. Ele vai intervir naquela circunstância, com o propósito
de trazer o seu povo de volta à postura adequada, de chamar a nação, de chamar o povo de Judá ao arrependimento. E Deus revela ao profeta Abacuque que ele vai fazer isso através de um processo muito inusitado. Ele vai usar uma nação ímpia. Ele vai usar uma nação perversa. Ele vai usar uma nação de pessoas que não conhecem o Deus vivo. Ele vai usar os caldeus. Ele vai usar o exército babilônico. E aí, queridos, o texto vai dizer nesta profecia de Abacuque que Deus cumpre a sua promessa. Mas o profeta Abacuque, enquanto esse acontecimento não se torna efetivado, porque na verdade não é o texto da profecia de Abacuque que vai mostrar os detalhes do que aconteceu, mas nesta profecia Abacuque compartilha a sua inquietação diante do modo como Deus resolve agir, diante da maneira como Deus decide tratar com o seu povo que está vivendo novamente um afastamento dos propósitos e das instruções e dos mandamentos e do concerto que Deus havia estabelecido com eles lá atrás, desde o início das gerações dos seus antepassados. Por vários momentos, se você for observar e acompanhar e estudar a história do povo israelita, você vai perceber que eles se afastaram do concerto, da aliança estabelecida com Deus. E em cada um desses momentos, Deus levanta os seus profetas para trazer a sua mensagem de alerta ao povo. Deus levanta os seus profetas para compartilhar com a nação rebelde a necessidade de um conserto, a necessidade de voltarem aos compromissos que haviam sido estabelecidos entre Deus e o povo. E este momento aqui, no contexto do ministério profético de Abacuque, é um desses momentos. Então, o que chama a atenção é que Deus, ele alerta o profeta dizendo que ele vai trazer os caldeus. E os caldeus serão um instrumento, serão um chicote na mão de Deus para trazer disciplina sobre o rei de Judá e para trazer disciplina sobre a nação. E aí, meus queridos, o texto vai se desenrolando e Abacuque, apreensivo, angustiado, por causa da maneira como Deus decide agir naquela circunstância, ele fica tão inquieto que ele clama a Deus e ele questiona: Deus, por que tu estás tomando esta decisão? Eu orei, eu clamei, eu te pedi que tu fizesses alguma coisa, que tu trouxesses o teu povo novamente ao arrependimento. Eu te pedi a tua intervenção, mas eu não esperava, Senhor, que tu agisses dessa maneira. Eu não esperava que tu decidisses usar uma nação ímpia para corrigir o teu povo. E aí o texto vai mostrar, a profecia de Abacuque, o livro do profeta Abacuque, vai mostrar ao longo dos seus conteúdos, ao longo das suas revelações, ao longo dos seus oráculos, ele vai mostrar que Abacuque, ele tem que se recolher à sua insignificância como ser humano que é. E reconhecer que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. E que muitas vezes ele vai agir de maneira e formas totalmente diferentes daquelas que a gente espera. Mas que independentemente da maneira como Deus resolve agir, nós podemos crer, e é isso que o profeta Abacuque conclui, que Deus é digno de ser valorizado, que Deus é digno de que nós confiemos nele. Porque independente das circunstâncias, ele não apenas é soberano, ele não apenas tem o controle nas suas mãos de todas as situações, mas ele também é plenamente fiel. Ele é plenamente confiável. Abacuque aprende que Deus é digno de receber o nosso crédito. Abacuque aprende ao longo do seu ministério, e ele revela isso na sua profecia registrada nesta escritura, que Deus merece o nosso voto de confiança, mesmo quando a gente não entende o seu agir.
porque o seu propósito é o melhor para nós. O seu plano, ele está estribado, ele está embasado, ele está fundamentado em uma sabedoria que é perfeita e que está totalmente fora do alcance da sabedoria e da mente humana. Por isso, Abacuque aprende a se colocar no seu devido lugar, crendo que mesmo quando ele não consegue entender por que Deus optou, por que Deus decidiu agir da maneira, de uma determinada maneira, e não daquela outra forma, mesmo quando ele não consegue entender isso, ele continua sendo Deus e ele continua sendo plenamente confiável. No final do livro, e aí está incluído o texto que eu li agora, capítulo 3, versículos 16 a 19, inclusive. O profeta Abacuque chega à conclusão de que, independentemente do cumprimento dessas profecias, onde Deus declara ao profeta, para que inclusive ele anuncie ao povo de Judá, que Deus vai trazer uma nação ímpia, uma nação pagã, e que essa nação, ela vai ser um instrumento de juízo na mão soberana do Senhor, para purificar o seu povo, para trazer um despertamento para o seu povo, para chamar o seu povo ao arrependimento. Isso deixa o profeta muito angustiado, muito preocupado. Mas ele conclui a sua profecia, ele conclui os seus oráculos, ele conclui o seu texto dizendo que ainda que todas essas coisas venham efetivamente a acontecer, como acontece posteriormente, como de fato os caldeus vêm e invadem Judá, e eles eles se sobrepõem sobre o exército, sobre a resistência judaica. Eles levam os utensílios do templo, que era utilizado para o culto a Deus e que os judeus consideravam intocáveis. Eles levam os utensílios do templo para a Babilônia e eles levam o próprio rei Jeoaquim cativo. Então, quando isso acontece, quando a profecia é revelada, quando Deus revela esse oráculo ao profeta Abacuque, lá no final do seu texto, ele admite que ainda que todas essas coisas venham a acontecer, ele decide esperar no Senhor. Ele decide se refugiar no Senhor. Ele descobre, é o que ele deixa bem claro aqui no final do seu livro, no final da sua profecia, que Deus, como eu disse, independentemente do que possa acontecer, Deus é digno da nossa confiança. Queridos, resumidamente, é esse o contexto histórico. É esse o pano de fundo dessa profecia. Hoje à noite, eu queria fazer uma aplicação desse texto. E baseado nele, eu queria compartilhar com você algumas coisas que, infelizmente, ao longo da caminhada, nós esquecemos. O profeta Abacuque, na sua profecia, ele anuncia ao povo de Judá várias revelações que não eram novidades para o povo da promessa, que não eram novidades para o povo de Israel. Não havia nada de novo. Por uma determinada ótica, não havia nada de novo. A partir de um determinado viés, não havia nada de novidade. Deus já havia anunciado muito tempo antes, muitos séculos antes, quando estabeleceu o seu concerto, a sua aliança com o povo hebreu. Desde os patriarcas, desde os pais da nação, Deus já havia estabelecido o seu concerto, dizendo: no dia em que vocês abandonarem os meus preceitos, no dia em que vocês virarem as costas para mim, no dia em que vocês abandonarem as prescrições, os mandamentos, as orientações e determinações que eu estabeleço com vocês nesta aliança, no dia em que isso acontecer, vocês serão punidos, vocês serão disciplinados, a minha mão vai pesar contra vocês, se vocês forem obedientes, se vocês forem fiéis, eu vou abençoá-los, vocês vão prosperar,
vocês vão ser bem-sucedidos, mas se vocês se rebelarem contra a minha aliança, se vocês não valorizarem os meus mandamentos e as minhas instruções, virá sobre vocês o juízo. Virá sobre vocês a punição, a disciplina. Então não havia nada de novo na profecia de Abacuque a partir desta ótica. A partir deste enfoque não havia nenhuma novidade. Mas o grande problema é que quando você observa a história de Israel, e neste momento aqui, depois da divisão que aconteceu, o reino do norte e o reino do sul, Judá, ele parece esquecer o que Deus, durante muitos anos, ao longo dos séculos, já havia anunciado através dos seus profetas anteriores a Abacuque. Parece que aqui, mais uma vez, o povo de Deus esquece das orientações e das advertências que Deus havia feito. Queridos, infelizmente, a igreja de Jesus, igualmente, parece que algumas vezes ela esquece. Ela tem alguns lapsos de memória. Parece que muitas vezes eu e você, como igreja de Jesus, como igreja local, independentemente da denominação em que servimos ao Senhor, independentemente da nossa posição teológica, mas sendo igreja de Jesus, independente da nossa localização, independente da nossa cultura na qual estamos inseridos, parece que como igreja do Senhor, muitas vezes, nós também esquecemos os preceitos que o Senhor já nos ensinou, já nos revelou e que estão na sua palavra. Mas isto aqui é muito sério, porque existe um grande perigo de nós nos afastarmos da bênção de Deus, do favor do Senhor, na medida em que nós esquecemos as revelações, os princípios e as orientações que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. É um grande perigo quando ao longo dos anos nós começamos a nos esquecermos, nós começamos a deixar de lado os princípios revelados por Deus na sua palavra, e como igreja começamos a adotar outras práticas, outros comportamentos. Resultado disso, a mão do Senhor, ela poderá vir contra nós. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. É exatamente o que Deus faz hoje conosco, porque nós somos igreja do Senhor, nós somos povo de Deus. O Senhor tem um compromisso conosco. Isso é muito sério. Como igreja local daqui para frente, no nosso caso aqui, 10 anos de igreja, nós não podemos esquecer aquilo que nós temos aprendido, aquilo que Deus tem revelado para nós na sua palavra, porque a nossa caminhada nesse mundo ainda não chegou ao final. Nós ainda estamos aqui. Então nós precisamos valorizar esses ensinamentos, essas instruções. Nós não podemos esquecer. Eu queria citar alguns aqui. Eu queria aplicar algumas coisas que a igreja não pode esquecer. A primeira delas, você não pode esquecer que ser usado por Deus não é sinônimo de aprovação divina. O versículo 16 do texto que eu li, lá na parte B, ele vai dizer, o profeta Abacuque diz: eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acometeu. O profeta Abacuque diz que ele vai aguardar, ele vai esperar, porque virá um tempo de angústia, ou seja, um tempo de provação. Um tempo de juízo sobre o povo que veio contra Judá. Agora preste atenção nisso aqui. Esse povo que veio contra Judá, esse exército que veio contra Judá,
Era um exército ímpio, um exército pagão, idólatra, perverso, que não conheciam, que não serviam ao Deus vivo. Mas eles são um instrumento na mão de Deus. Deus havia anunciado ao profeta Abacuque que eu vou trazer disciplina, juízo, provação para purificar o meu povo. E o chicote que eu vou usar vai ser uma nação ímpia, vai ser um exército pagão, um exército que não teme o meu nome. Eu vou usar o exército dos caldeus. Mas o texto diz aqui no versículo 16 que virá um dia. Lá na frente, Deus revela ao profeta isso. Que lá na frente, depois deste momento em que os caldeus seriam um chicote na mão de Deus para disciplinar o povo de Judá, o povo de Deus. Depois disso, lá na frente, viria um tempo de angústia para os caldeus. Viria um tempo de angústia, um tempo de calamidade para a Babilônia. 80 anos depois, essa palavra se cumpriu. O exército, a Babilônia, a nação, o império babilônico foi destruído por Deus. Cerca de 80 anos depois. Mas o que é que a gente aprende aqui, queridos? Neste momento aqui, no contexto da profecia de Abacuque, Deus está revelando ao profeta que esse povo, esse exército dessa nação ímpia, eles seriam usados por Deus. Eles seriam usados por Deus para trazer disciplina ao povo rebelde de Judá. Então entende isso aqui. Ser usado por Deus não significa que Deus aprova essa pessoa, esse vaso. Deus pode usar vaso sujo? Pode. Quem foi que disse que Deus só usa vaso limpo? Não, Deus pode usar vaso sujo, sim. Vá para a Bíblia. Profeta Balaão. O rei Saul. No Novo Testamento, o discípulo de Jesus, Judas, o apóstolo, que vendeu Jesus por 30 pila. O governador, romano, Pôncio Pilatos. Deus usou todas essas pessoas para cumprir propósitos. No Antigo Testamento, o profeta Balaão e o rei Saul foram usados por Deus para abençoar o povo de Israel. Todos dois, cada um na sua tarefa. O profeta Balaão e o rei Saul. No Novo Testamento, Judas, apóstolo, um dos 12 escolhidos por Jesus. Era o tesoureiro do ministério de Jesus. Olha a responsabilidade. Expulsou demônios. Curou enfermos, está tudo registrado no Evangelho. Leia a Bíblia. Não fique empreendendo pelos ouvidos, leia as Escrituras. O que eu estou falando aqui está na Bíblia. Pôncio Pilatos, governador romano, condenou Jesus, um julgamento injusto. Mas tanto Judas, que traiu Jesus, como o governador romano Pôncio Pilatos, que decretou a condenação, a morte de Jesus, todos dois estavam sendo usados por Deus, para que o propósito de Deus fosse cumprido para a salvação de toda a humanidade. Eu dei aqui 4 exemplos. Deus usa vaso sujo? Usa. Mas Deus aprova esses vasos? Não necessariamente. Aliás, Ele não aprova. Se for vaso sujo, Ele não aprova. Então aprenda esta verdade. Isso aqui é uma coisa que nós não podemos esquecer jamais. Nunca mais. Nós não podemos esquecer como igreja. Os anos vão passar. E a gente não pode esquecer este princípio, esta verdade bíblica. Ser usado por Deus não significa que tem a aprovação de Deus. Deus nem sempre aprova. Deus nem sempre aprova todos os vasos, qualquer tipo de vaso que Ele usa. Nem sempre. Então tenha muito cuidado. Quando você olha à sua volta e você percebe Deus usando uma pessoa, e de repente ela tem alguns comportamentos
E você acha que aquela pessoa, por ela ter sido usada por Deus em algum contexto, em alguma situação, você acha que ela tem a aprovação divina, porque ela foi usada por Deus em alguma situação. Cuidado! Cuidado! Esse texto bíblico nos ensina que ser usado por Deus não é sinônimo da aprovação divina. Uma segunda coisa que a igreja não pode esquecer: Deus se importa conosco. Deus se importa com o seu povo. Por isso nós não podemos achar que Ele ficará indiferente à nossa rebelião, ao nosso pecado. Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento. O Israel étnico foi chamado por Deus lá no Antigo Testamento. Havia um propósito de Deus para o Israel étnico. Havia um propósito de Deus lá no Antigo Testamento para a nação israelita. Havia um propósito de Deus para Judá, através desta nação, através deste povo. Séculos mais tarde, o Salvador do mundo, o Messias, ele viria. Por isso ele nasce judeu. Por isso ele nasce israelita. Deus se tornou carne, habitou entre nós. Jesus nasceu judeu. Então havia um propósito para este povo. Deus se importa com o seu povo. E lá no Antigo Testamento, quando este povo, chamado por Deus para cumprir um desígnio estabelecido por Deus, quando este povo se afastava do propósito de Deus, o que é que Deus fazia? Deus não ficava de braços cruzados. Quando este povo começava a se rebelar contra Deus, quando esse povo começava a se envolver com idolatria, quando esse povo começava a se envolver com práticas que Deus não aprovava, o que é que Deus fazia? Deus enviava os profetas e advertia: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não abandonarem o pecado, se vocês não se voltarem para mim e para a aliança e para o pacto que eu celebrei com vocês, vocês serão punidos, vocês serão castigados, eu vou disciplinar vocês. E foi assim que Deus tratou com eles todo o tempo, até o tempo em que Jesus nasceu, até o tempo em que a profecia se cumpriu e o Salvador veio. Por que Deus não ficava indiferente? Por que Deus não ficava de braços cruzados quando ele via o povo de Judá se envolvendo com o pecado? Por que que ele falou, por que que ele revelou para o profeta Abacuque que eu vou enviar uma nação ímpia contra Judá para purificar o meu povo? E séculos depois, em consequência disso, Judá vai para o exílio na Babilônia e passa 70 anos lá, disciplinado por Deus, para ser chamado ao arrependimento, para ser curado por Deus, para ser tratado pelo Senhor e abandonar a postura de rebeldia que até então eles estavam desenvolvendo. Por que que Deus faz isso? Porque Deus se importava com o seu povo. Porque Deus tinha um propósito para aquela nação. O Messias, como eu disse, viria deste povo lá na frente. Então Deus tinha um plano. Ele não poderia ignorar então o que estava acontecendo no caso de rebelião, no caso de pecado, no caso de abandono do pacto que havia sido celebrado. Deus não consegue ignorar. Deus se importa com Israel, Deus se importa com Judá, por isso ele disciplina o seu povo no Antigo Testamento. Hoje, na igreja, no tempo da igreja, Deus continua se importando com o seu povo. Hoje, no tempo do Novo Testamento, no tempo da igreja, Deus continua se importando. No tempo da nova aliança, Deus continua se importando com o seu povo. Deus continua se importando com o seu Israel. A igreja é o Israel de Deus. Deus continua se importando com a sua igreja. Nós não podemos achar que ele vai ficar indiferente, olhando muitas vezes para uma atitude de rebeldia nossa. Quando Deus via que Israel estava na rebelião, no pecado, abandonando os mandamentos do Senhor, abandonando os compromissos estabelecidos com ele na sua aliança, o que é que Deus faz? Deus envia o juízo para o seu povo. Olha o versículo 17, o que diz: ainda que a figueira não floresça. Olha o que o profeta Abacuque revela no versículo 17. A figueira não vai florescer.
A videira não vai produzir o seu fruto. A colheita da oliveira vai frustrar, vai decepcionar. Os campos não vão produzir mantimentos. As ovelhas vão desaparecer do aprisco. E nos currais não vai mais haver gado. Ou seja, vai chegar o castigo de Deus. Tudo isso que era importante, tudo isso que fazia parte da vida deles, a própria subsistência, porque esses itens mencionados aqui, eles estão diretamente relacionados até mesmo com a subsistência do povo, das famílias. E o profeta Abacuque está dizendo que essa situação de calamidade, ela viria a chegar sobre o povo rebelde, sobre o povo de Judá. Por que isso? Porque Deus se importa com seu povo. Por que isso? Porque Deus não consegue ficar indiferente à nossa rebeldia. Então entenda isso aqui, o juízo de Deus para o seu povo é garantido. Quando o seu povo se rebela, quando o seu povo abandona o pacto celebrado com ele, o juízo de Deus é garantido. Foi isso que aconteceu com Judá. Veio o juízo. Quando nós nos rebelamos contra Deus, quando a igreja, ela se afasta dos princípios do Senhor, quando ela não leva a sério as orientações do Senhor, a igreja pode esperar. O juízo de Deus é certo, o juízo de Deus é garantido, ele vem. Por quê? Porque Deus não consegue ficar indiferente, ele se importa conosco. Além disso, além do juízo ser garantido, certo, contra a igreja rebelde, contra o povo de Deus que está no pecado, que insiste em se afastar dos princípios estabelecidos pelo Senhor na sua palavra, na sua revelação. Além de ser garantido esse juízo, essa disciplina, o juízo de Deus também, ele tem um caráter de ser inesperado. Ele tem uma característica de ser inesperado. O povo de Judá, eles jamais imaginaram que Deus traria juízo sobre eles, disciplina, usando um povo ímpio, usando um exército ímpio, um exército que não conhecia Deus, um exército perverso, uma nação que era má. Eles eram conhecidos, os caldeus, famosos na antiguidade, pela sua perversão, pela sua maldade. Eles eram extremamente violentos, truculentos. E sabe o que Deus faz? Inesperadamente, Deus usa eles para disciplinar o seu povo rebelde. Deus pode fazer a mesma coisa com a igreja. Deus pode trazer juízo inesperado. Meu irmão. Deus pode trazer juízo inesperado contra você. Você que faz parte da igreja de Jesus. Você acha que você está livre do castigo, do juízo de Deus? Onde é que você vai se esconder? Aonde é que você vai se ocultar para escapar da mão de Deus, do juízo de Deus? Se você está em rebelião, se você insiste em viver à margem do propósito estabelecido pelo Senhor, eu quero te dizer, tenha cuidado. Tenha cuidado, não esqueça os princípios estabelecidos por Deus. O juízo vem, é garantido, e ele vem inesperadamente, muitas vezes, de uma maneira que você não está esperando. Deus pode fazer de maneiras inesperadas, atípicas. Judá, como eu disse, nunca esperava que Deus levantasse os caldeus para trazer punição, para trazer disciplina. Deus pode criar situações para nos punir, para nos disciplinar, com o intuito de nos corrigir, com o propósito de nos chamar ao arrependimento. Mas o ponto aqui é que esse juízo é certo quando a gente está na rebelião, quando a gente está no pecado, seja individualmente, seja como uma família, ou seja como igreja local. Se nós estivermos em uma atitude de rebelião, se a gente estiver insistindo no pecado, se a gente estiver insistindo em esquecer os mandamentos do Senhor, em ignorar os mandamentos do Senhor, como Judá estava fazendo,
O juízo de Deus para nos corrigir, para nos curar, para nos chamar ao arrependimento, ele é certo, ele é garantido. E ele também pode ser inesperado, de uma maneira como a gente não espera, de uma maneira como a gente nem imagina. E por que Deus vai fazer isso? Porque ele se importa conosco. Porque ele se importa conosco. Uma terceira coisa que a igreja não pode esquecer é que a nossa satisfação, irmãos, como corpo de Cristo, ela está no Senhor, ela está no Deus que nós servimos, ela está no cabeça da igreja que é Cristo. Nós somos corpo, mas este corpo tem um cabeça, o cabeça da igreja é o nosso Cristo bendito. A gente precisa entender como igreja, a gente não pode esquecer disso. Os anos vão passar e a gente não pode esquecer disso. A nossa satisfação, ela tem que estar no Senhor e não em situações previsíveis desta vida. A nossa satisfação não tem que estar nas comodidades, no conforto, nas coisas que a gente quer conquistar nesta vida. Meus irmãos, a nossa satisfação, ela tem que estar no Senhor. Olha o que diz o versículo 18 do texto que lemos, versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor. Olha o que o profeta diz. Mesmo assim, ou seja, com todas essas calamidades, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a videira não dê fruto, mesmo que a colheita da oliveira decepcione, mesmo que os campos não produzam mantimentos, mesmo que não hajam ovelhas no aprisco, mesmo que nos currais não haja mais gado, mesmo que falte tudo isso, mesmo que venha a praga, mesmo que venha a calamidade, mesmo que venha a pandemia do coronavírus, mesmo que venham as tribulações, mesmo que venha a morte, mesmo que venha, seja lá o que for. Mas o profeta diz, todavia, eu me alegro no Senhor. No Senhor. Eu consigo me alegrar. Eu consigo exultar no Deus da minha salvação. O que é que o profeta Abacuque está nos ensinando? Que a nossa satisfação tem que estar em Deus e não nas circunstâncias desta vida. Às vezes o Senhor traz a calamidade para nos disciplinar. E coisas que a gente ama muito, coisas que a gente é muito apegada, Deus tira da nossa vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus não consegue ficar indiferente à nossa atitude de rebelião. A gente fica procrastinando, virar as costas para o mundo e nos voltarmos para Deus. A gente fica procrastinando, a gente fica adiando. O Espírito Santo está falando com a gente e a gente fica ignorando. Sabe o que Deus faz? Ele nos ama tanto que Ele envia o juízo. E muitas vezes Ele tira coisas que são essenciais para nós. Tudo isso que o profeta menciona aqui eram elementos essenciais para o povo de Judá. Por fim, Deus tirou deles, sabe o quê? A liberdade. Deus tirou a liberdade, eles foram cativos para a Babilônia, 70 anos como exilados na Babilônia, conquistado por um império, uma nação ímpia que não conhecia Deus. Às vezes Deus vai tirar da nossa vida coisas que a gente ama muito. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele quer nos despertar, chamar a nossa atenção. E às vezes a gente está tão cego, a gente está tão incrédulo, a gente está tão longe de Deus, a nossa rebelião é tão grande, que a gente fica perguntando, Deus, por que isso na minha vida, Deus? Deus, olha o que aconteceu, como é que tu permitiste isso? Está errada a tua pergunta, irmão. A tua pergunta está errada. A tua pergunta tem que ser mudada, tem que ser corrigida. Tu tem que perguntar assim, Deus, como é que eu consigo ser tão rebelde ao teu chamado? Deus, como é que eu consigo ser tão resistente à voz do teu Espírito Santo? Deus, como é que eu tenho coragem de permanecer virando as costas para ti, ignorando o teu chamado? Senhor, como é que eu consigo ser tão indiferente? Como é que eu consigo ser tão tolo, tão nécio? Essa que é a pergunta correta.
E você fica perguntando: Deus, por que tu me tiraste isso? Deus, por que tu me tiraste aquilo? Deus, por que aconteceu isso? Está errado. Deus está vendo a tua incredulidade, a tua rebeldia. Sabe o que Deus faz? Ele traz juízo porque Ele te ama. Não fique questionando por que Deus fez isso. Fique questionando por que você ainda está procrastinando. Por que você continua virando as costas para Deus. Isso é que você tem que questionar. A nossa satisfação tem que estar no Senhor. E não naquilo que a gente pode conquistar nessa vida. Se você depende das circunstâncias, das satisfações, das conquistas desta vida, então Deus não é nada para ti. Deus não faz a diferença na tua vida. Abacuque deixa bem claro: ainda que aconteçam todas essas calamidades, ainda que aconteçam todas essas tragédias, ainda que venha o juízo de Deus sobre o nosso povo, sobre a nossa nação, e haja todas essas provações, ainda assim, versículo 18, a minha satisfação está no Senhor. O Senhor tem plenitude, vida plena para mim, Ele me basta. Pode faltar tudo que eu gostaria de alcançar nessa vida, mas se não faltar o Senhor, a minha comunhão com Ele, então eu tenho tudo, porque eu tenho o melhor, eu tenho o mais importante. Às vezes as pessoas têm muitas coisas, conquistam muitas coisas, mas o mais importante, aquilo que é essencial, elas não têm: comunhão com Deus. Para encerrar, versículo 19, Abacuque vai dizer: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele me habilita, Ele me qualifica, Ele me dá condições, Ele fortalece os meus pés, e eu consigo ter a habilidade das corças do servo. Era um animal do campo, que era capaz de subir pelas montanhas mais íngremes. Era um animal do campo que tinha firmeza para subir pelos despenhadeiros, pelas rochas, e ele não caía, ele conseguia se firmar naquele contexto difícil, ele conseguia se firmar. Abacuque está dizendo aqui o seguinte: esta é a quarta situação que nós não podemos esquecer. É possível passarmos pelas aflições desta vida. É possível, desde que nós estejamos devidamente qualificados para isso. Abacuque está nos ensinando que assim como o servo, o animal, a corça, ela tinha qualificações, ela tinha habilidade para subir pelas montanhas, para não cair dos rochedos, ela tinha firmeza nas suas pernas, ela conseguia passar por aquela situação, por aquelas encostas difíceis de serem alcançadas. Assim também, o Senhor concedia ao seu profeta, ao seu servo, a força que ele precisava para passar por toda aquela tribulação. O profeta Abacuque está dizendo: eu sei que vai vir o juízo. Deus já revelou, Ele prometeu que se a nação não se arrepender, virá o juízo. Vai ser um dia difícil, vai ser um tempo de calamidade, mas o meu Deus, Ele vai me dar condições de passar por isso. Ele podia ter usado uma outra situação, ele poderia ter usado um outro povo, mas ele resolveu usar o povo ímpio, o exército perverso dos caldeus. É muito difícil para eu aceitar isso, mas eu vou passar por isso, eu vou suportar essa calamidade, eu vou suportar essa provação, porque Deus está cuidando do seu povo, Deus está purificando o seu povo, Ele vai me dar firmeza, assim como o animal, o servo, ele é firme para galgar aquelas encostas das montanhas. Deus também vai me dar firmeza para eu passar por essa aflição, para eu passar por esse momento difícil. Deus vai me dar força. Irmão, não esqueça disso aqui. Não esqueça isso aqui. Deus, Ele te dá a firmeza que você precisa para você passar pelas tribulações da vida. Deus te dá a firmeza que você não tem. Deus te dá. Se você tem comunhão com Ele, se você é submisso a Ele, se você é comprometido com Ele, Deus te dá a igreja do Senhor. Homem de Deus, mulher de Deus, pecador arrependido, tratado por Deus, cuidado por Deus. Deus te dá forças, a força que você não tem, Deus te dá, para você passar pelas lutas desta vida.
Quando você não tiver tudo que você queria, quando vier a calamidade, Deus te dá a força que você não tem. Ele te dá para você passar pelas tribulações, para você enfrentar as enfermidades, para você enfrentar o desemprego, para você enfrentar a tristeza, as frustrações desta vida. Deus te dá força, até mesmo para passar pela pandemia e os seus efeitos mais perigosos, mais terríveis. Deus te dá graça, Deus te dá forças. Eu quero encerrar esta palavra nesta noite, deixando uma pergunta aqui. Você tem esquecido de alguma dessas recomendações? Quais dessas recomendações que eu mencionei hoje aqui você tem esquecido? Quais dessas orientações, você que é membro de uma igreja local, quais dessas recomendações, ou qual delas você tem esquecido? Pastor, eu tenho esquecido de algumas delas. Eu tenho esquecido alguma dessas coisas que foram faladas nesta mensagem. Então quero dizer para você que hoje é tempo de você despertar. Hoje é tempo de você relembrar os preceitos do Senhor na tua vida, para não apenas para a tua saúde pessoal, não apenas para a saúde da tua alma, mas também para a saúde da igreja local. Jesus morreu pela sua igreja. A igreja é do Senhor. O seu sangue derramado na cruz foi derramado pela sua igreja. Se você quiser corresponder, se você quiser ser fiel ao que o Senhor fez por nós na cruz, você não pode esquecer essas coisas tão importantes que o Senhor tem revelado para nós na sua palavra. Aí onde você está, na sua casa, reúna seus filhos, reúna sua família agora. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome nessa